Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Saber e Crer. Meu nome é Leandro Gomes e eu compartilho com vocês nessa semana o episódio 3 da série Conhecendo Jesus, uma série baseada no Evangelho de João, que eu estou desenvolvendo com a minha comunidade de fé, a Igreja Vinha de Curitiba. A mensagem que você vai ouvir foi gravada no último domingo, dia 21 de abril de 2024. Espero que você seja abençoado, que enriqueça a sua vida. Siga o podcast para receber atualizações e, ao final, se achar que deve e pode abençoar outras pessoas, compartilhe também para que outros recebam também o mesmo ensino. Até a próxima e Deus abençoe. Vamos juntos? Quero ouvir vocês também, vai. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 2 e 3 metretas. Isso não parece a NVI, gente. Jesus disse aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então Jesus lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora os serviçais que haviam tirado a água soubessem disso. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Você, porém, guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e seus discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Eu tinha pedido para vocês lerem comigo, vocês pararam no meio do caminho. Tá bom, não vou guardar mágoa, nem nada. Vamos lá. Irmãos, o que a gente sabe até agora? Vamos recapitular. Olha o que João está fazendo. João começa já de cara falando de Jesus como verbo, a palavra encarnada. Então ele coloca Jesus nessa condição de grandeza, de divindade, de Deus, dizendo: olha, esse Jesus que vocês já ouviram falar, nós não estamos aqui mais nos dias após a ressurreição, já é anos depois, talvez décadas depois. Esse Jesus que vocês têm conversado, seguido, falado a respeito, eu preciso relembrar vocês que ele é o verbo encarnado, ele veio de Deus, ele era Deus, ele estava com Deus. Por ele tudo foi criado e sem ele nada do que existe foi feito. Esse é Jesus. Mas Jesus decidiu habitar entre nós. E ele faz isso no primeiro capítulo. Ainda no primeiro capítulo, ele apresenta então João Batista. E João Batista é aquele que é chamado a voz do deserto, que aponta para Jesus. João Batista não vem para falar de si mesmo, nem para fazer ministério no seu nome. Ele não, você é Elias? Não. Você é um profeta especial? Não. Quem é você? Eu sou a voz. O que eu quero é que na sua cabeça, João Batista estava pensando provavelmente, fique sempre essa voz dizendo: o reino de Deus está chegando. Não é sobre mim, é sobre essa voz, essa palavra que você tem que ter incomodando você, até que você tome uma atitude em relação ao reino, e perceba a voz falando a você: arrependam-se, o reino de Deus está chegando. E ele faz mais alguma coisa. João Batista diz que o Cordeiro de Deus está vindo, e ele diz: o Cordeiro vem para limpar o pecado do mundo. Eu batizo com água, mas ele batizará com vocês com o Espírito Santo. Então, bem em poucas palavras, João Batista também está introduzindo algumas ideias do que Jesus veio para fazer, apontando para Jesus, apontando para o verbo e dizendo qual é o propósito e a forma da sua missão. Essa limpeza do pecado do mundo, eu não sei o que é que essas pessoas pensavam naquela época, você já conhece a história.
mas talvez eles achavam que seria algum tipo de reeducação da sociedade, algum tipo de conquista da sociedade. Eles não tinham ainda uma noção do que Jesus de fato estava designado a fazer. Não seria limpar o pecado do mundo como se limpasse com uma vassoura ou passar um bom pano, e nem seria como o batismo de João Batista, que lavava por fora. É aqui que nós estamos. João então introduz Jesus para aqueles discípulos. Resultado disso, hoje nós lemos o texto aqui, nós vamos falar sobre o trecho que está no meio desse trecho que nós lemos e o que nós ouvimos antes. Mas é interessante você prestar atenção, e você pode ler em casa o resto do capítulo 1, e você vai encontrar algumas coisas ali. Eu quero chamar a atenção para algumas, porque elas fazem parte da nossa caminhada também. Nesse intervalo entre Jesus, o Verbo, João Batista e as bodas de Caná, Jesus começa a encontrar seus discípulos. E uma das coisas que ele traz para os seus discípulos, você vai encontrar em João, primeiro capítulo do Evangelho de João, de 35 a 42, é que os discípulos estavam procurando o Messias. Então João Batista aponta os discípulos para Jesus e fala: vocês têm que ouvir essa pessoa, parem de me ouvir, começam a ouvir, a voz chegou, né? Aquele que eu preparei o caminho chegou. Faz uma transferência de discipulado de João Batista para Jesus. Eles chegam até Jesus com uma expectativa sobre Jesus, que é o que nós temos falado aqui. Quem será esse Messias? Ele vai restaurar Israel? Ele vai dar um pontapé no meio dos romanos, vai mandar eles embora? O que vai acontecer? E ele diz: o que vocês querem? Por que vocês vieram até mim? E eles falaram: nós queremos conhecer você. Jesus fala: venham e vejam. Venham e vejam. Aqui é a primeira lição para nós. Jesus já está ensinando como é que as coisas funcionam com ele. Na proposta de Jesus para o discipulado, não são coisas mágicas e do nada que acontece, mas ele chama sempre para nós estarmos com ele, e estando com ele, ver o quê? Bom, mais para frente ele encontra mais alguns discípulos. Agora ele encontra Natanael, e é uma história muito legal para quem gosta de histórias. Mesmo lá no seriado, é bem bacana de ver, porque Jesus introduz através de Natanael uma outra percepção que você precisa ter no coração, em nós como discípulos. Quando ele encontra Natanael, resumindo a história de Natanael, e o ponto que eu quero trazer aqui é que Natanael diz que estava também procurando o Messias, também tinha essa expectativa, e quando ele fala, Jesus diz para ele o quê? Que eu vi você debaixo da figueira. Jesus vê você, Jesus me vê, e Jesus nos viu, e ele vem nos chamando para andar com ele. E quando ele nos chama, e veja que tem a conexão, venham e vejam. Agora ele está dizendo para Natanael: não é só venham e vejam, mas fui eu que vi você primeiro, e eu estou trazendo você para ver as coisas que eu vou fazer. E ele dá um exemplo muito interessante para Natanael. Ele fala de algo que remete à história de Jacó. Você está surpreso, Natanael, porque eu disse que eu te conhecia, que eu te vi debaixo da figueira? Vocês vão ver coisas maiores. Vocês vão ver anjos subindo e descendo, fazendo uma conexão entre céus e terra. Jesus faz uma alusão, se você perceber aqui, ao evento lá de Jacó. Estão lembrados? E talvez esses discípulos nunca viram os anjos subindo e descendo. Sabe o que Jesus estava falando? Jesus estava falando que eu sou Betel, eu sou o lugar da presença de Deus, porque eu estou aqui, os céus e a terra estão se comunicando, e talvez vocês não vão ver, mas enquanto eu estou aqui e faço o que eu vim fazer, os anjos estão trabalhando entre céu e terra. Faz sentido para vocês? Não é muito interessante perceber porque Jesus joga isso? Jesus é meio enigmático em algumas vezes, porque eu acho que os discípulos aqui, a gente está explicando, né? Os discípulos devem ter dado uma viajada assim bem ampla de o que será que ele quer dizer com isso. Mas Jesus está dizendo o seguinte: eu sou Betel, e ecoando com as palavras de João no primeiro capítulo: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Gente, nós precisamos começar a entender esse mistério, essa realidade. É isso que vai modificando a nossa vida de pouquinho em pouquinho.
A percepção de que Deus não está em momentos, em lugares, mas é a presença de Jesus em nossa vida, ela é Betel, ela é Deus na terra. E Jesus presente entre nós e conosco é a oportunidade de um romper de Deus na nossa vida, de algo que vem do céu, a conexão entre céu e terra está aberta na presença de Jesus. N.T. Wright diz assim: quando você está com Jesus, é como se estivesse na casa de Deus, no próprio templo, com os anjos de Deus indo e vindo, e a própria presença de Deus indo e vindo. Não é isso que às vezes a gente canta também nas canções, a gente fala muito da presença de Deus, não é isso que nós queremos? É isso que você precisa entender, e eu preciso entender também. Mais e mais, porque nosso coração precisa ser conquistado, não é? Ele precisa ser relembrado. A gente é ruim da memória, é fraco, às vezes a gente está preso em outras coisas. Senhor, a tua presença, o Senhor é a presença. O Senhor habitou entre nós, fez tenda entre nós. O Senhor está no nosso meio, o Senhor é Betel. Com tudo isso, Jesus está construindo o caminho para aquilo que seria todo o resto da sua missão. A habitação no meio dos seus, a sua presença, demonstrar o reino de Deus. Por que o reino de Deus pode ser demonstrado? Agora você está entendendo a figura toda. Por que o reino de Deus pode ser demonstrado através da vida de Jesus? Bom, primeiro porque Ele é Jesus, o Espírito Santo sobre a vida dele, mas Ele é Betel e os céus estão abertos e em comunicação através da presença de Jesus. Faz sentido? Qual é a oração do Pai Nosso? Seja feita assim na terra como no céu, a vontade de Deus vindo. Jesus expressando isso. E o que é que acontece então em bodas de Caná? Nessa experiência, Jesus está pela primeira vez em um lugar com seus discípulos, e antes disso nada tinha acontecido de ministerial na vida de Jesus. Ele vai a esse casamento, e esse trecho das Escrituras é chamado de o primeiro milagre de Jesus, muitas vezes. E aqui eu queria que você ficasse com a palavra dessa versão que nós lemos, que diz que é uma palavra melhor. Encontrei na internet sobre... Não falo nada. Foi isso que eu encontrei. Computadores. Ok, pronto. Uma palavra melhor do que milagre aqui é sinal, e é a palavra mais próxima do original. Porque Jesus não foi só um primeiro milagre, Ele fez um milagre, mas todos os milagres de Jesus, você precisa entender ele como sinais. Por que sinal? Porque sinal é aquilo que aponta para alguma coisa, te dá uma informação importante. Sinal vermelho, sinal amarelo, uma placa, mas pensa mais em termos de placa. É para ir para frente, é proibido, não pode fazer o retorno, todas essas coisas. Um sinal aponta para algo mais, revela algo, nunca é o alvo final, nunca é o objetivo final. João Batista já deu spoiler do que esse sinal apontava, quando ele disse que esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. São esses sinais que Jesus vai fazendo, mesmo quando ele fala com Nataniel e diz que os céus estarão abertos. Ele está falando de sinais e milagres. Eu vou demonstrar aquilo que eu disse para você, que eu sou Betel e que a presença de Deus agora está na terra, comigo, em mim, e os céus estão abertos. Aqueles que têm e exercem fé vão poder ver na sua vida o poder transformador de Deus irrompendo nesse mundo através de Jesus. A pergunta que a gente pode fazer aqui nesse momento é: o que Jesus vai fazer nesse primeiro milagre? Por que nesse lugar? Por que dessa forma? Porque um milagre num casamento parece uma coisa totalmente fora do normal, parece uma coisa totalmente fora de um plano ministerial, daquilo que nós estamos acostumados. E na verdade, se você observar todos os milagres de Jesus depois, são milagres mais que fazem um certo sentido, assim, que a gente está acostumado, né? Curando pessoas, libertando pessoas, multiplicando o pão. E aqui ele está num casamento. Nós já sabemos que casamento é uma metáfora e é uma analogia muito importante para nós cristãos. Sim ou não?
Deus usa a experiência, a analogia do casamento para falar sobre o noivo, que é Cristo, e a noiva, que é a igreja. Então Jesus tem isso em sua mente, um casamento que vai acontecer. Um dos autores que eu estava lendo falou assim: casamentos são lugares tensos para solteiros, né? Porque ele já às vezes começa a pensar assim: quando será que é a minha vez? Quando será que vai ser o meu casamento? E esse não foi diferente para Jesus, mas não porque Jesus estava preocupado com o casamento natural, porque na sua mente ele já sabia da sua missão. Ele sabia que a obra que ele ia fazer tinha como objetivo final o casamento entre a igreja e ele mesmo como noivo. É por isso que quando você vai ler o texto e você vê uma coisa interessante, versículo 3 diz: durante a festa o vinho acabou, uma coisa natural, e a mãe de Jesus, quer dizer, natural assim, natural do mundo natural, não era nada natural acabar o vinho, era um problema seríssimo naquele lugar. A festa de casamento ali normalmente durava dias, não é como hoje que a gente faz lá umas 3, 4 horas. Não, aqui, hoje é o contrário, você passa meses preparando e consome tudo em 3 horas. Naquela época eles não ficavam tanto tempo preparando, vamos dizer assim, né, comparativamente, mas ficavam um bom tempo celebrando. Acabar o vinho, naquela época tinha muito assim, os casamentos eram uma coisa que a comunidade toda participava, eram cidades menores, vilas menores, então seria uma grande vergonha para os hospedeiros, né, as pessoas estavam hospedando e organizando aquela festa, ficar aquela memória de que o casamento deles acabou o vinho no meio da festa, acabou a alegria, o vinho era símbolo de alegria. Então Maria chega para Jesus e diz: eles não têm mais vinho. E ela até para assim, né? Ela não fala: Jesus, você precisa fazer um milagre. Jesus não tinha feito nenhum milagre. Lembre-se disso. E por que será que ela olha para Jesus? Ela vem para Jesus e diz: eles não têm mais vinho. E Jesus olha para ela e diz: mulher, minha hora... Por que você está me dizendo isso? Isso não tem a ver comigo, minha hora não chegou ainda. Será que Jesus estava bravo com a mãe dele? Chamou ela de mulher. Assim, não falou mãe. Espera um tratamento assim, mãe. É interessante perceber isso, porque outro lugar nas escrituras onde ele fala para Maria, mulher, você lembra onde foi? Lá na cruz. Mulher, 2 vezes Jesus fala assim com Maria, pelo menos registrado por João. Mulher. O que Jesus já começava a fazer aqui, irmãos, aqui o que eu quero que você entenda é que a cabeça de Jesus aqui já começou com o seu ministério. Ele já está vendo as coisas da perspectiva do que ele tem que fazer, do sinal, para onde o sinal aponta. Ele é o cordeiro. João está construindo isso para você perceber isso. Jesus já está assim: eu estou em missão, eu vim para ser o cordeiro, tudo agora tem a ver com essa missão. E quando fala de casamento, na cabeça dele ele pensa em qual casamento? Da igreja com ele mesmo. Mas aí a cena vai voltando para trás, porque para aquele casamento acontecer, uma série de outras coisas precisam acontecer antes. E quando ele diz mulher, aqui ele não está sendo rude, mas ele usa uma expressão que talvez quer dizer senhora, nesse sentido, minha senhora. E não é no sentido de mãe mesmo, ele fala com ela como uma mulher, como uma senhora. E o que ele está meio que apontando, segundo os mais entendidos, que não sou eu, é que ele está já tentando mostrar para ela: você talvez precise começar a não me ver mais como seu filho, porque daqui para frente eu tenho uma missão. Lembra que ele fala na cruz: mulher, aqui estão seus filhos. Jesus está muito em missão, muito focado, enquanto todo mundo celebra e se alegra no casamento e dança. Aliás, tem um memezinho, né, do The Chosen também, né? Os discípulos fazendo assim na festa de casamento, todo mundo usa para falar que está alegre, todo mundo celebrando. E o que está na cabeça de Jesus: eu sou o cordeiro do mundo, eu vou ser crucificado para que haja casamento. É isso que Jesus está pensando nesse momento. Se você vê, eu estou falando muito do The Chosen, né, porque acaba sendo uma referência visual para a gente, e eu me lembrei lendo esse texto e pensando sobre isso, que
Se você reparar nas primeiras, acho que está na terceira temporada para a quarta, você percebe que da terceira para a quarta, na terceira, Jesus já não é tão alegre como eles fazem dessa forma como nas primeiras temporadas. Parece que ele já começa a sentir e antecipar aquilo que vai acontecer na vida dele. Jesus está em missão. Tim Keller coloca uma frase muito interessante que é assim: Jesus sentou-se no meio da alegria daquele casamento, antecipando a tristeza que estava por vir, para que possamos sentar no meio da tristeza e antecipar a alegria que também está por vir. Entendeu isso? Jesus ali naquele momento, em meio à alegria, experimenta um pouco já de dor, de tristeza, pelo que está por vir, enquanto todos celebram em alegria. E ele faz isso, para que hoje, eu e você, possamos experimentar e antecipar a alegria proposta para nós, em meio às nossas lutas, em meio às nossas dificuldades. Jesus então está desenvolvendo já a sua missão. E aí a hora que ele começa a fazer ali, ele resolve ajudar de alguma forma, não sei o que ele pensou, mas ele começa a ser muito prático, muito objetivo, e ele olha e fala: peguem os vasos de purificação. Eu vou começar a mostrar para vocês que o que vocês experimentaram ao longo da história, e a purificação e os rituais que vocês vêm desenvolvendo ao longo de todos esses séculos, eu venho renovar essa visão e mostrar para vocês que eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a purificação que vocês fazem todos os dias, usando esses vasos, lavando-se em rituais sequenciais, repetidos, eu vou me tornar a purificação por vocês. Eu vou trazer purificação para Israel e para o mundo todo. Lembra quando eu falei de sinal? Esse é o sinal que Jesus está apontando com o seu milagre. Ele não está dizendo apenas: eu sou poderoso, eu sou milagreiro. Uma vez eu ouvi alguém falando que Jesus era milagreiro e curandeiro. Ai, me doeu assim, vontade de esganar a pessoa. Eu entendi depois o que ela queria dizer com isso, na visão dela. Mas Jesus não é o curandeiro que cura pessoas, e nem o milagreiro que faz milagres. Jesus está apontando com os seus milagres essas duas coisas que eu falei antes. Primeiro, que ele é Betel, ele é Deus presente, lugar da habitação de Deus. Ele é o templo, ele é a habitação entre nós, ele abre os céus. E a segunda coisa, ele está fazendo esses milagres para mostrar quem ele é, de forma que quando ele se entregar, a gente reconheça a sua obra. Muitos perguntam por que fazer o milagre então no casamento. Bom, vocês já entenderam que o casamento para Jesus tem uma visão diferente. Ele estava com a cabeça dele, por isso que ele fala: não chegou a minha hora. Porque no Evangelho de João, toda vez que é usada a expressão não chegou a minha hora, Jesus está referindo à sua crucificação. Então está bem claro isso para nós. Quando ele olha, quando a mãe dele fala com ele, pede para ele fazer alguma coisa, ele não está mais vendo um casamento normal, ele está vendo o casamento que ele está planejando, ele está vendo a via crucis, ele está vendo o caminho. E ele diz: não chegou a minha hora, mulher. Mas ele aponta para essas pessoas com esse sinal. E ele transforma a água então em vinho. Irmãos, para aquele pessoal ali, de novo, fazendo pesquisa e dando uma consultada, porque vinho, né? Vamos falar a verdade aqui, né? O pessoal ia no casamento era para beber. A alegria do casamento, e hoje em dia é meio que assim também, né? Quem que tem maior alegria no casamento? O noivo e a noiva. Calma, vamos por partes. O noivo e a noiva, certo? É o casamento deles. Mas para todo mundo o resto, aquilo é muito bonito, mas olha, quando começa a festa? Essa que é a verdade. Não era muito diferente para eles. Por isso a questão do vinho ali era tão importante. O vinho é símbolo de alegria, especialmente nessa época. Hoje a gente tem um monte de outras fontes de alegria, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas naquela época meio que era assim, a única coisa que tinha, que era diferente, que trazia alegria. Você pode ler em Eclesiastes 10, 19, que a própria Bíblia fala sobre isso. O vinho como fonte de alegria. O vinho era aquilo, como dizem os especialistas, que chegava ao coração das pessoas. O que Jesus está fazendo de novo com esse sinal é dizer: o meu vinho é melhor. E eu quero ser para vocês, e eu preciso ser para vocês. De novo, isso é um sinal. Então ele estava anunciando essas pessoas. Veja que ele não prega no casamento, ele apenas faz os milagres. Começa a apontar para alguma coisa. E ele está dizendo, em outras palavras, que o vinho melhor que foi guardado para o final é o meu vinho.
E eu quero ser a sua alegria. Segura isso aí por um pouquinho. Jesus então trabalha nesse vinho. E aqui vem o spoiler que eu comentei para quem viu na internet, que até junto todas as coisas assim, eu falei, o que Oppenheimer, Adalto Lourenço e Bodas de Caná tem? Quem viu isso aí? Eu só você, vou contar só para você então. O que isso tudo tem a ver? Adalto Lourenço foi um grande cientista cristão no Brasil que faleceu essa semana. Então ele era um cara que tinha o maior prazer em estudar a física, era físico, e ao mesmo tempo estudar as escrituras e conversar com outros cientistas sobre isso. A morte dele foi uma grande surpresa essa semana, porque ele parecia muito bem de saúde, tinha 60 e poucos anos. E o que eles têm a ver? Eu me lembrei de um vídeo de Adalto Lourenço falando sobre justamente o milagre de Bodas de Caná, e ele estava dizendo da grandeza do Senhor nesse momento, da divindade dele. Por quê? Porque água e vinho são coisas diferentes. Ele fala como físico, ele fala das moléculas, ele fica explicando e diz, não tem como fazer água do vinho sem antes você fazer um processo que se chamaria de fissão nuclear e depois fusão nuclear. Qual a relação com Oppenheimer? O filme é sobre fissão nuclear e fusão nuclear. É isso que eles tentam fazer na história, é um filme real, quem assistiu sabe, né? Então Jesus faz quase que uma bomba nuclear no milagre de Caná. É incrível se você pensar isso, olhando de forma natural, a grandeza desse milagre que Jesus faz. Em uns segundos ele faz um processo de fissão nuclear, sem reator, sem nada, fissão nuclear, fusão nuclear e transforma a água em vinho. Esse é o poder dele, é o verbo encarnado, aquele por meio de qual todas as coisas foram feitas e todas as coisas foram criadas. Não há nenhuma dificuldade para ele. Ele é Betel, ele é Deus presente, habitação, Deus habitando entre os homens, os céus estão abertos, e ele transforma a água em vinho, e no modo natural de ver as coisas, garante a alegria daquelas pessoas, como ele deseja ser alegria para nós. Ele traz alegria no plano natural. De novo, as pessoas devem ter ficado muito felizes, né, que o vinho acabou, e o próprio encarregado, pensa que notícia boa, cara, você é demais, hein? Todo mundo embebeda o povo e depois dá o vinho ruim, e você guardou o melhor para depois. Cara, essa festa vai ficar na história. Dá para você viajar um pouco, fazer analogia, que Jesus estava deixando um sinal ali, a minha festa é a melhor, a minha festa é a melhor. E mais para frente Jesus vai falar em algum momento da festa das bodas do Cordeiro, a minha festa no final é a melhor, é a maior, e eu estou fazendo o que eu estou fazendo aqui na terra, para que você me receba e possa estar lá nesse dia. É isso que Tim Keller de novo diz, que Jesus se sentou em meio à alegria, experimentando alguma dor, para que nós pudéssemos hoje também, mesmo em meio à tristeza, experimentar uma alegria e antecipar a alegria que está proposta para nós. É isso que Jesus estava fazendo. Tudo bem até aqui? Ajudou a entender o Bodas de Caná? Guardaram algumas coisas? Deixa eu terminar com 5 coisas bem diretas aqui sobre o que nós podemos aproveitar desse entendimento, disso tudo que aconteceu, dos sinais, da presença de Cristo. Jesus está fazendo aqui, gente, nesse primeiro milagre, esse primeiro sinal, exatamente o que ele falou que iria fazer para Nataniel. Talvez eles ficaram esperando anjos descendo. Abre os olhos, olha, eu estou vendo um anjo descendo aqui. Não foi bem assim, mas é isso que Jesus está fazendo. Aquele lugar onde Jesus estava operando, por causa dele mesmo, da sua presença, se tornou um lugar onde céus e terras estavam se comunicando, e o rompimento do reino de Deus acontecendo, com a fissão e fusão nuclear de um simples milagre como esse. O que você acha que foi a multiplicação dos pães? Não uma coisa totalmente fora da nossa compreensão. Todos os milagres são, né? Mas talvez fique mais fácil você, às vezes, curar uma pessoa, você não está vendo direito ali, naquele momento, mas aconteceu uma coisa impossível. Multiplicar alimentos, transformaram em vinho mais ainda, porque da onde é que vem? Nada surge do nada. Então Deus transforma alguma coisa ali e faz surgir. Essa é a experiência. Então vamos lá, 5 coisas rápidas aqui. Primeira coisa que nós aprendemos com essa sinal de Jesus. Número 1, qualquer vinho que não o de Jesus vai acabar um dia.
Qualquer coisa que eu e você temos depositado na nossa alegria, minimamente que seja, isso não é eterno, isso não é duradouro. As coisas que você tem, as coisas que você conquista, os seus sonhos, nada disso é duradouro. Isso é como um vinho da festa de bodas de Caná, que do nada pode acabar. Talvez não acabe por si só, talvez alguém arruine isso na sua vida. Eu não sei. Mas o que Jesus está ensinando é que só existe um vinho duradouro, que é Ele mesmo. Ele é o vinho que traz a verdadeira alegria. E assim como o vinho alegra, como se diz, o coração, naturalmente falando, é isso que Ele deseja fazer, que Ele seja para nós a fonte de alegria. Então essa é a primeira coisa, saiba disso. Pense a respeito de onde é que tem estado a sua alegria, porque ela não é duradoura. Só Cristo traz a alegria duradoura. Você antecipa o futuro hoje pela presença dEle. A segunda coisa interessante está numa frase que nós não exploramos muito, mas que vale a pena lembrar aqui, que Maria disse para os funcionários: faça o que Ele disser. Muitas vezes Jesus dá respostas enigmáticas, né? A gente não entende, ao longo mesmo da história ali, tem coisas que Jesus fala que você não entende direito. O que Jesus quer dizer com isso? Por que Ele fez assim? Por que Ele falou assim? Mas Maria sabia que Jesus não era uma pessoa normal, né? Ela não sabia o que Jesus ia fazer. Ela meio que interrompe até a conversa, né? Eles não têm mais vinho. Ela não diz exatamente o que Ele deveria fazer, ou para Ele resolver. Ele só diz isso: Jesus, eles não têm mais vinho. E Jesus disse: mulher, o que eu tenho contigo? Ela podia ter dito: peraí, Jesus, eu sou sua mãe. Você já fez isso com sua mãe? Já aconteceu isso com a minha mãe. Eu passei um pouquinho da linha. Ela falou assim: moleque. Tomara que ela não esteja assistindo, pior que ela está, eu acho. Eu sou sua mãe, né? Eu sou seu pai. Eu já falei para elas: eu sou seu pai. Ela não fala isso. Sabe o que ela fala ao contrário? Faça o que Ele disser. O que nós estamos vendo aqui como um bom exemplo para nós é que não importa se você está entendendo tudo o que está acontecendo ou como as coisas são ou deveriam ser, faça o que Jesus estiver dizendo para você fazer. Nem sempre você vai entender tudo. E aliás, se você entender tudo, alguma coisa está um pouco errada, porque não é muito natural que a gente entenda tudo que Cristo fez e falou, não é? Afinal de contas, é um nível muito diferente de clareza. É como um pai explicando física quântica, ou o Adalto Lourenço explicando física quântica para um filho, um neto de 5 anos. Filho, calma, não dá para explicar isso agora. Quando você crescer, em algum momento a gente fala sobre isso. Faça o que Jesus está mandando você fazer. Ele sabe o que está fazendo. É isso que Maria falou para aquelas pessoas: olha, eu não sei o que Ele vai fazer, só faz o que Ele mandou. Ele sabe o que Ele está fazendo. Esse é um exercício de fé para nós, muitas vezes. Temos essa paciência, essa fé, essa confiança. Jesus sabe o que está fazendo. Eu vou obedecê-lo. Então a sua pergunta muda. Em vez de questionamento, você vem: Senhor, como eu colaboro com aquilo que o Senhor está fazendo? Eu trago a água no vaso, mesmo achando que isso aqui é loucura, que não tem nada a ver, mas o Senhor diz: pega e enche de água. Tá bom, vou encher essas talhas, esses vasos de água. O Senhor sabe que isso aqui é da purificação, né? Não vai bagunçar aqui com o nosso esquema, né, Jesus? Esses vasos aqui têm propósito, são santos. E Jesus trabalha de uma maneira muito tranquila. O ensinamento nosso, a partir até do que Maria nos ensina na relação com Jesus, é: eu entendi, Jesus. Mulher, aí eu entendi. Pessoal, faz o que Ele está mandando fazer. Terceira coisa, essa é um pouco difícil às vezes, que é aprender a trazer para o nosso presente esse conhecimento que nós temos do que está guardado para nós no futuro. Entendeu? Trazer para o nosso presente. Deus, o reino é uma realidade, e Ele vai ser trazido em plenitude. Nós falamos muito aqui, né? O reino de Deus aqui, agora e ainda não. É justamente orar e crer e trazer: Senhor, traz para o meu presente aquilo que está garantido no futuro. É por causa desse entendimento e dessa verdade que nós oramos por cura, que nós oramos por libertação, nós oramos para Deus transformar as coisas. E claro que cada um de nós está num ponto da sua caminhada, de fé em fé, de glória em glória, crendo, nós vamos seguindo. Mas é isso, antecipar. Aprenda a trazer para o seu presente a verdade que está garantida no futuro, aquilo que Jesus conquistou para você. Nós teremos aflições muitas vezes nessa vida, mas Jesus caminhou um caminho difícil
em meio à alegria humana, para que nós pudéssemos ter a alegria dele em meio às nossas lutas diárias. Quarta coisa, vou pular a quarta coisa, vamos para a quinta coisa. Mais importante de todas elas e morreu aqui. Não deixe nada roubar de você uma vida de oração muito rica, muito profunda. Por que isso? Não deixe ninguém roubar, porque no conjunto de todas as coisas que nós dissemos lá no início é tudo a respeito de Jesus. Quando Jesus disse para os discípulos: o que vocês querem? Nós queremos te conhecer, queremos saber quem é você. O que foi que ele disse? Venham e vejam. O que ele quer dizer é: andem comigo. Acabando já. Vou botar a pilha e eu começo de novo. Vou fazendo aqui, João. Então o que nós podemos pegar aqui? Se é sobre estar com Jesus e ver Jesus, e nós falamos isso também no começo do ano, não deixe ninguém roubar uma vida de oração profunda com Deus, com Jesus, trazer para a sua vida essa realidade: eu estou com o Senhor habita em mim através do seu Espírito. Jesus, o Senhor está presente. Não deixe as circunstâncias, as impressões, os sentimentos estragarem isso. Junta tudo isso que nós falamos aqui, não abra mão dessa vida de oração, porque é assim que você traz para o presente um pouco daquilo que está garantido para você no futuro. É assim que você vai conseguir ouvir o Senhor, obedecer ao Senhor e fazer tudo que Ele pede que você faça. E é assim que Ele vai se tornar para você de verdade a alegria, como o vinho é no mundo natural, ou algo muito bom no mundo natural que se acaba. Ele vai se tornar para nós, vai se tornar para você a sua verdadeira alegria, aquela que jamais acaba. Então, no fim, irmãos, a gente volta sempre para algo muito simples, que vai além do ensinamento, que enche às vezes a cabeça, mas é a realidade de você andar com Deus, de você ter tempo com Deus, de você priorizar a sua vida com Deus em oração, às vezes estar mesmo em silêncio diante dEle, mas com essas realidades. Ele me chamou para estar com Ele, Ele me chamou para vê-lo, e Ele me chamou para entender que na presença dEle, estando com Ele, os céus estão abertos, e por causa disso, se eu exercer fé nele, na palavra dEle, eu também verei milagres acontecendo e romperes de Deus, porque Ele está presente, e os céus estão abertos quando Jesus está presente. Faz sentido para você? No fim das contas é sobre isso. Os milagres são sinais que apontam para a obra de Jesus, e o importante para nós é trazermos a realidade da obra de Jesus para a nossa vida hoje. Conhecer Jesus, portanto, é conhecer o seu propósito, a sua vida e a maneira como Ele deseja trabalhar conosco. Talvez você esteja esperando que Deus se mova na sua vida de uma maneira especial. Eu quero contar para você uma história que eu li essa semana, muito breve. D.L. Moody, um grande pregador do século passado, era de Chicago, e uma vez teve um grande, não sei se você conhece a história, eu não sou muito bom de história, mas teve um evento em Chicago, um grande incêndio em Chicago, queimou muita coisa, queimou a igreja inteira deles, que eles tinham lá. E ele ficou muito isolado, né? Imagina, foram anos e anos construindo aquele lugar com as pessoas. Ele conta a história que ele até ficou um pouco em depressão, realmente profundamente triste com isso. Mas ele resolveu dedicar, a partir dali, um tempo de oração com Deus. Ele falou: eu preciso encontrar em Deus a minha satisfação e a minha alegria. E o ponto que eu quero trazer aqui simplesmente é que isso não aconteceu na primeira semana, nem na segunda semana, nem no primeiro mês. Conta a história, Moody conta essa história, que um dia ele foi lá em Nova York, estava lá resolvendo outras coisas, inclusive parece que tentando levantar fundos para reconstruir a igreja, e do nada, em um dos dias dele de oração regular, é o que nós falamos de nunca abra mão de uma vida de oração profunda,
em um processo regular de oração, Deus o visitou de uma maneira especial, a ponto dele dizer assim: depois dessa experiência, nada mais tem o mesmo valor para nós. Isso foi o que nós cantamos hoje no final, né? Eu estou aprendendo a te conhecer mais, Jesus, porque eu quero, no meu coração, ainda que eu não consiga fazer isso acontecer, que eu te conheça de um jeito que todas as outras coisas percam o seu valor, que ao realmente eu encontrar a tua face, todas as outras coisas percam o seu valor. Irmãos, nós temos aqui cada um de nós, o nosso nível de amor por Jesus. Eu não estou dizendo que nós não temos, mas existe uma profundidade no Senhor que de fato vai fazer com que as outras coisas percam o seu valor. Não é que você vai abandonar as outras coisas, mas elas nunca mais terão o mesmo valor que elas têm hoje para você. E todos nós temos, de uma forma ou outra, ainda as nossas alegrias e as coisas que nós esperamos e que nós amamos e que às vezes estão até mesmo na frente do nosso amor por Jesus. Uma coisa que não dá pra gente impor, eu não consigo impor isso nem a mim mesmo, quanto mais poderia impor a vida de alguém, mas que gere no coração, possa gerar no coração de vocês esse desejo de experimentar Betel, de ter uma experiência com Deus. Isso vem pela sua vida de oração, crendo no Senhor, trazendo as verdades de Deus para a sua vida, caminhando na palavra e deixando com Deus o resto acontecer na sua hora. Se Ele assim desejar, nós o conheceremos ainda mais profundamente, e todas as outras coisas vão perdendo valor nesse processo. Amém? O que Jesus queria, eu acredito, venho e vejo dos discípulos ao longo de 3 anos, se você observar bem, foi trabalhando a vida deles, né? Seria muito engraçado Jesus chegar assim, bota a mão na cabeça e virou um bom discípulo, né? No primeiro dia ali. Mas Jesus vai andando com eles, e eles vão tendo que aprender, se expor, falar bobagem às vezes, fazer bobagem. Jesus fala: não é assim, você não entendeu nada ainda. Lembra aquele episódio? Jesus, quem vai ser o primeiro no reino dos céus, do seu lado e tal? Jesus: 2 anos já estou com vocês, vocês não estão vendo? Vocês não estão ouvindo? Então Jesus vai trabalhando, que a gente possa entender esse caminho de discipulado, de andar com Jesus em paciência, em graça, deixando Ele trabalhar a nossa vida e desejando que Ele mude o nosso coração, porque Ele vai fazer isso. Amém? Ele fez isso na vida dos discípulos, tem feito isso na vida de muitas pessoas. Esse é o desejo do meu coração, e eu espero que seja o desejo do seu coração, e que Deus nos permita alcançar isso o mais cedo possível, cada um de nós. Amém?